Então nós vamos dar início à inauguração da primeira vez que no Brasil e no mundo, a Beth diz que isso é vaidade minha, mas é a primeira vez que tem no Brasil e no mundo uma exposição de capas dos livros de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, que aliás aqui tem o nome do espaço Chico Xavier, porque foi a espiritualidade que criou tudo isso aqui que vocês estão vendo. Às vezes as pessoas falam meu nome, vocês não acreditam, eu sou apenas um dentre centenas de pessoas. Para fazer isso aqui tudo, vocês imaginam quantas pessoas estiveram envolvidas. Até o próprio Chico, que não gosta de homenagens, eu pensei assim, eu preciso fazer um texto para no dia da inauguração falar um texto curto, mas eu não vinha nada na minha cabeça para me falar. Eu pensei, eu vou falar para a Júnia falar. Depois eu pensei assim, não, vou pedir para o Luiz Fernando também, na hora que eu... Aí cheguei assim, Luiz Fernando, você é engenheiro, eu estou com a cabeça, eu não consigo escrever um texto, escreve algum texto. Ele falou assim, vou escrever depois, vou lá em casa, vamos ver. Aí depois ele chega com um texto para mim, serve este? Olhei assim, falei, mas isso aqui é uma psicografia do Chico Xavier? Claro que serve, e está lá na entrada, que resultou no nome, Tiras de Luz, porque ele fez um pequeno desenho assim, marcando como se fosse uma tira, e pôs tiras de luz, e vocês veem lá o que ele, Chico Xavier, escreveu a respeito disso aqui. E é perfeitamente natural, porque ele já nos visitava as nossas reuniões quando ele estava encarnado, ele visitava as nossas reuniões, que a Anita Goya, que é médium clarividente, via ele, a Silvia lá do esposa do Dr. Elvis também via ele, conversava com ele nas nossas reuniões. Eu ia a Uberaba, encontrava com ele, conversava com ele, mas eu nunca perguntava, o senhor tem ido nas nossas reuniões? Eu não perguntava. Mas um dia ele nos convida para um almoço, e só nossa família foi cuidada, eu, minha esposa, meu filho, e um funcionário nosso na época que era da Congregação Cristã do Brasil, está hoje, até hoje, da Congregação Cristã do Brasil, e almoçamos com ele. Durante o almoço, só estávamos nós lá, durante o almoço ele fala assim, Carlos, eu preciso te dar uma informação, sempre que eu posso eu dou uma chegadinha lá no Recanto da Prece. Aí eu falei para ele, então o senhor poderia nos dar o que tem que mudar? Eu não posso mais errar, minha esposa não pode mais errar, o Recanto da Prece precisa ser fidedigno. O que precisa mudar? Não mude nada, continue do jeito que está. Isso durante o almoço, ele encarnado, o corpo dele falando comigo, porque eu não tenho evidência nenhuma. Aí nós procuramos seguir. Tempos em tempos eu perguntava para ele, tem alguma mudança, alguma orientação? Não, continue como está. Então nós continuamos as nossas reuniões como estavam. Então, resultou que agora as pessoas podem pensar que eu que tive essa ideia. Eu não teria capacidade nunca de ter uma ideia de fazer uma coisa como essa. Alguém assoprou no meu ouvido qualquer coisa assim de precisa ser feita uma exposição das capas de livros de Chico Xavier. Eu falei, bom, veio na minha cabeça, eu falei, poxa vida, precisa mesmo fazer uma exposição. Aí fomos conversar com várias pessoas e buscar onde é que estariam essas capas. Falamos com muitas pessoas, falamos com a casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, com o João Harley. Ele disse, olha, nós não temos assim, mas você fala com o Geraldinho, ele deve ter. Falei com o Geraldinho por telefone, ele disse assim, eu também não tenho os livros, mas não tenho as capas já prontas para poder editar assim. Mas fala com o Isaac lá de Juiz de Fora, me deu o telefone, liguei para o Isaac, ele me mandou 150 capas das primeiras edições dos livros de Chico Xavier que estão inseridas no contexto aqui. E depois fomos conseguindo, mas já tem uns 2 meses que nós estamos lutando com isso aí, para poder conseguir. Então agora nós estamos no momento máximo, magno, porque conseguimos não as 548 capas dos livros de Chico Xavier, talvez já tenhamos,
mas não houve tempo de organizar para colocar. Mas 520 e poucas capas estão aqui. Esse lado esquerdo todinho é só livros de psicografia de Chico Xavier. As pessoas podem pensar assim: Chico Xavier é um médium lá de Uberaba, foi um médium de Uberaba que recebia carta de mães, falando dos filhos, qualquer coisa assim, uns 20 livros, 30 livros. Muitos espíritas, respeito todas as religiões e principalmente todos os espíritos, insistem que os livros de Chico Xavier são em 412 por aí. Está certo, porque 412 não tem nada de errado, porque ele estava encarnado. Só que foram localizados originais de livros, e o próprio Geraldinho recebeu da dona Wanda Gioviano, que trabalhava como escriturária do lado do Chico, lá na fazenda Modelo. Guardou mais de 50 anos com ela, originais, entregou para o Geraldinho em torno de 400 quilos de folhas de papel, tudo de psicografia manual de Chico Xavier. E aí foram surgindo livros também de outras origens, de pessoas de Uberaba, de pessoas de Pedro Leopoldo, que tinham assim. Então aqui nós temos essa parte. Desse outro lado aqui nós temos também livros que falam de Chico Xavier. Estão todos aí? Não estão todos. Aqui deve ter uns 70, 80, 90, 100 livros por aí. Mas tem muito mais livros ainda que falam sobre ele. Mas eu vou ler o que eu escrevi hoje pela manhã, porque para iniciar aqui eu não sabia o que eu iria falar. Já fiz um pequeno preâmbulo do que eu iria mais ou menos falar, mas eu vou ler o que eu escrevi, porque é nessa hora que eu me concentrei para poder escrever. Vocês vão somente entender uma coisa: eu sou como qualquer pessoa, cheio de defeitos, de erros, de equívocos. No meio espírita nós temos, não é uma, duas ou três opiniões sobre fatos, são milhares de opiniões sobre qualquer tema, e eu respeito todas as opiniões de todo mundo. Aqui eu coloquei minhas opiniões, que foram das amizades que eu tive em Uberaba, em Pedro Leopoldo, em outros estados do Brasil, aqui em Campo Grande, também nos contatos que eu tive na Alemanha, que eu tive na Holanda, na Suíça, em vários países que eu estive. Eu também tenho muitos amigos espalhados por lá, mas principalmente eu valorizo os encontros que nós tivemos com Chico Xavier. Que o primeiro encontro foi em junho de 1970, eu tenho um livro que ele me mandou com dedicatória, né? E, enfim, a história é grande, mas eu vou ler para não ficar tomando tempo, senão a gente acaba só falando e vocês não têm a informação mais precisa. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, porque é natural que os autores desses livros, alguns deles ou quase todos possivelmente estejam aqui também, e eu quero agradecer a presença deles. Esta exposição confirma o que Jesus disse, que não nos deixaria órfãos. Jesus falou: não nos deixaria órfãos, que enviaria um Consolador. Ainda na cruz, ele solicitou a João Evangelista que cuidasse de sua mãe, Maria Santíssima. Ele já não estava deixando a mãe dele órfã. No século XIII, ele envia a Úmbria, uma região da Itália, mais precisamente Assis, o seu filho amado. Ele pede para João Evangelista, que já tinha cuidado de Maria Santíssima até o desencarne, Jesus pede para ele, João Evangelista, volte à terra, trazer um pouco de humildade, de simplicidade, né, para a igreja. E aí renasce lá João Evangelista como São Francisco de Assis, ficou conhecido, né? O amado de São Francisco de Assis. E por todo o tempo sempre houve um representante ativo dele, nos mostrando o caminho, a humildade. As bases estavam lançadas em Paris, cidade luz.
A obra necessitava ser desdobrada para o melhor entendimento do homem atual. Novamente, Allan Kardec está de volta, agora no início do século XX, mais precisamente no dia 2 de abril de 1900. Não, Kardec veio em 1804, né? Ele trouxe, mas depois, no início do século XX, mais precisamente no dia 2 de abril de 1910, e hoje estamos diante da maior obra do relacionamento entre o céu e a terra. Centenas de espíritos já desencarnados e pela psicografia através de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nos traz essas obras que hoje, através das capas desses livros, pois é possível acessar a orientação necessária para o conhecimento que pode nos proporcionar uma vida de crescimento. E disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem quer conhecer a verdade, leia qualquer um desses livros. Porque nós tivemos, através da lei de causa e efeito que Allan Kardec trouxe, a lei de ação, reação, a lei de causa e efeito. E hoje nós podemos saber que somos responsáveis pelos nossos atos. Antes disso nós não sabíamos. Com Kardec, depois com Chico Xavier dando a continuidade, nós podemos saber que o nosso aperfeiçoamento depende de nós. Erramos em outras vidas, tudo bem, mas agora com esse conhecimento a gente se torna responsável. Ninguém adianta falar: o fulano me prejudicou, não sei o quê. Nós somos resultado das nossas próprias ações. E aqui está uma das partes, a mais recente, vamos assim dizer, do Cristo Consolador, do que Ele pode trazer para nós, está aqui. Este lado, só de psicografias de Chico Xavier, lá na ponta, o título e a mensagem que o Chico escreveu para essa reunião, para este evento. Aqui desse lado nós temos livros que falam de Chico Xavier. E eu trouxe para ler 2 ou 3 frases, que é o livro de César Carneiro de Souza, um dos biógrafos de Chico Xavier, cujo título é Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier. Não é um livro psicografado por Chico Xavier, é um daqueles de lá. E eu vou ler aqui: Chico Xavier por ele mesmo. Vou ler 3 ou 4 frases, eu vou ler. Uma delas está na entrevistas que ele deu no livro do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Dediquei a vida inteira aos bons espíritos e peço a eles que me ajudem a cometer a cota menor possível de erros, porque não tenho mesmo recursos. Nos ensinando a humildade. Depois ele diz assim: a mediunidade nunca impediu o desempenho de minhas obrigações. Eu achei isso aqui muito interessante, porque todos nós somos médiuns em maior ou menor intensidade, mas os médiuns, assim, com uma proeminência maior, uma facilidade maior, às vezes falam assim: não vou poder ir no centro, porque hoje tem o aniversário da minha bisavó, que está velhinha, coitadinha, e eu preciso do aniversário da minha bisavó, eu não vou no centro. E os necessitados que estão lá não serão atendidos. Outro: quanto mais os bons espíritos escrevem por nosso intermédio, fazendo luz, mais reconheço a extensão de minha ignorância pessoal. Está no Anuário Espírita de 1967, na página 90 também, do Instituto Espírita de Araras.
Então nós temos, ele exemplificou de 1000 formas. A Fabiana publicou um release a respeito de quem foi Chico, muitas informações sobre ele, que eu não vou falar porque não cabe. Se a gente passar aqui a manhã inteira falando, não vou falar tudo a respeito do Chico, mas já está publicado e nós vamos ainda passar para mais pessoas essas informações. Então, tudo que eu ia falar, eu falei aqui agora. Agora eu gostaria de saber se a Jana gostaria de falar um pouquinho também. Não quero convidar para o evento do Chico. Então, faça uma favor. A Jana vai falar um pouco. Senhor Doriane, o senhor quer falar um minutinho também aqui? Depois da Jana, então, por gentileza. Nossa hora já está passando, mas rapidamente quero agradecer a todos que aqui estão. E eu me senti uma formiga, não sei se vocês também se sentiram. Quando eu olhei isso daí, pensei, meu Deus, eu não escrevi nenhuma página, né? Eu não fiz nada, uma pessoa só escrever tanto e fazer tantas coisas, né? Embora a gente nem possa se comparar ao nível de Chico e o nosso, mas que eu me senti muito pequena, me senti mesmo. Eu quero agradecer a todos pela presença, principalmente a escola que trouxe as crianças aqui hoje, que vão estar cantando, harmonizando e trazendo tanta coisa bonita para nós nesse dia. A gente quer fazer um convite também. A nossa homenagem, que esse mês é o mês de Kardec, né? Então está fazendo a homenagem hoje. E no dia 2 de novembro, que é considerado no Brasil o Dia dos Mortos, porém para nós é o Dia dos Vivos, né? Porque nós é que somos os mortos para a espiritualidade. Nós vamos estar homenageando Chico Xavier, e vai ser ali no Teatro Allan Kardec. Nós vamos ter a presença de várias pessoas, do Walter, da Juliana, do Marcos Prieto, aqui do pessoal do GAEP, que vai estar falando sobre o GAEP, e no final o seminário do Décio, falando sobre da alma ao corpo físico. Vai ser cobrada uma taxa muito pequena para cobrir as despesas. Esperamos todos, né? Nós não temos ainda os ingressos, mas vamos ter. E no dia 14 também de novembro, a Fraternidade Sem Fronteiras está fazendo também um evento grande, né? Com o pastor Milton, com a irmã Ila, o Marcelo e o fundador, né, da Fraternidade Sem Fronteiras. O evento será realizado lá na igreja, que é coordenada pelo pastor, mas estão todos convidados e tem uma taxa de inscrição que será encaminhada a todos, todinha, para a Clínica da Alma, que está necessitando de material para a sua manutenção. Doriane. Bom dia a todos, amigas, amigos. Nossa gratidão ao convite, na pessoa do Sr. Carlos Sanches, da nossa querida Dona Beth, do qual hoje temos imenso carinho. Mas eu queria só corroborar um pouco com o que a Jônia nos disse. Nesse momento estávamos descendo a escada e ela comentou de nos tornarmos realmente pequenos diante da grandiosidade do Chico, de todo esse trabalho árduo, de toda a sua vivência. E quando nós lembramos dessas ações, do resultado, da culminância do Chico na sua passagem na Terra, sempre visualizamos aquele ser ao final da vida, cansado, talvez sobrecarregado, a fisionomia já passada dos tempos do qual vivenciou na sua máxima condição terrena. Mas temos a certeza que a sua visão que temos dele não era interior. Temos certeza que a visão interior era de luminosidade, era de alegria, de um dever cumprido, de uma tarefa aceita e cumprida com muito amor. Hoje vemos aqui a sua representação material nas obras,
E temos ainda o hábito de olhar o Chico através das suas obras, que é o resultado do seu amor transformado em matéria através dos luminários espirituais. Vemos o Chico com a lâmpada de outrora, onde era necessário colocar-se o óleo para que a chama permanecesse acesa. Faltasse o óleo, faltava a chama. O Chico era aquele vaso que nunca lhe faltou o óleo, a espiritualidade. E o resultado daquela peça, daquela lâmpada, a feição de outrora, era a luz, o óleo, a peça, a lâmpada e a luz, como resultado do seu trabalho. E essa luz que vemos até hoje permanece acesa. E como disse um pouco atrás, temos ainda o hábito de olhar o Chico pelas suas obras físicas. Mas lembremos que existe outra obra que permanece acesa, do qual nós nos referenciamos sempre, que é a sua vivência. A história do Chico, o seu estado emocional, na representação do amor, do carinho, da visão ao próximo. E olhamos também na pequena frase lida pelo seu Sanches, onde o próprio Chico, cada vez que produzia algo que não era de sua autoria, sempre disse, via-se cada vez menor a humildade e a singeleza daquele homem. Essa é a obra que também fica, a obra do Chico, do qual essa permanecerá para todos nós e para aqueles que ainda descobrirão de forma natural na sua evolução terrena, do pensamento, da religiosidade, nessa busca de conexão ao Pai, terão essas ferramentas à sua disposição. Mas temos a outra ferramenta, que é a exemplificação do Chico na sua vivência, que exemplifica também a do Mestre Jesus, que veio transmitir a mensagem, a boa nova, o Evangelho entregado a todos nós, luz no caminho, assim como Chico, na sua pequenez, na sua pequena parcela, na sua humildade, também nos forneceu luz. Mas está e ficará para a eternidade a mensagem do Mestre Jesus. E para nós que tivemos o privilégio de conviver na era do Chico, também ficará para nós a sua vivência na sombra de um abacateiro, na singeleza da retribuição de um beijo à mão daquele que ali chegava, sem saber quem era, de onde veio, qual seria o seu mote, mas lhe beijava a mão com todo carinho. Da vivência com os nossos irmãos menores, através do seu cachorrinho, demonstrando que o amor ultrapassa tão somente a nossa visão ainda pequenada da própria criatura humana, daqueles que estamos ao nosso lado. O amor transcende, o amor serve a toda a vida, e toda a vida, como princípio vital, é emanada do Pai. E como irmãos, seguiremos junto ao Pai. Então, querido amigo Carlos Santos, Dona Beth, nosso carinho, a todos os irmãos, a esse espaço que é do Chico e, consequentemente, é nosso. Que possamos aproveitar e manter acesa aquela chama que o Chico deixou acesa. Que o óleo nunca nos faltará, que é a espiritualidade. Que o vaso, outrora foi o Chico, sejamos cada um de nós a manter acesa a chama, onde quer que estejamos, multiplicadores do Chico, com multiplicadores do Cristo, assim como foi o Chico. Nossa gratidão, em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, ao qual nos sentimos honrados com o convite, com a presença aqui nesta casa. Muita paz a todos nós. Nós acabamos de ouvir a palavra do presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, o senhor Dr. Ernei Pérez, que conhecemos há poucos dias atrás, uma pessoa com quem simpatizamos desde o primeiro momento que nos vimos. Agora nós queremos convidar o Dr. Marcelo Cury, que vai falar também sobre um evento que vai ser lá na Clínica da Alma, que é uma igreja evangélica que atende pessoas com dificuldades
com dificuldades. O doutor Marcelo vai falar. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo vocês, vendo essa exposição maravilhosa. O problema é que cada vez eu vejo uma capa diferente, eu quero ler um livro desses. Está difícil, seu Carlos, está dando trabalho para gente. Eu gostei, um ali que eu não conhecia, chama Sementes. Tem outro ali que eu acho que é aquela história do rapaz judeu que desencarnou, Vida Além da Vida. Os pais vieram, tiveram contato, receberam uma psicografia e voltaram para o seu métier, para a vida como judeus. A obra do Chico Xavier é assim ampla e não exclusivista. E esse espaço é assim também, não é isso? É um espaço ecumênico que vem gente de todos os agrupamentos, podem ser espíritas ou não. Então é uma felicidade essa oportunidade e essa exposição que nos deixa extasiados com essas capas maravilhosas. As originais às vezes são mais chamativas do que as de hoje em dia. Eu adorei a exposição. E a minha obrigação aqui é fazer um convite. A Fraternidade Sem Fronteiras nasceu aqui em Campo Grande e tem inúmeros polos de ajuda aqui no Brasil e no mundo todo, principalmente em locais de mais necessidade na África, e agora está completando 15 anos. A Júnia fez o convite, eu quero expandi-lo. No dia 16 de novembro vai ter um evento de imersão, onde vai ser discutido, vai ser apresentado os relatórios, os trabalhos, o que está acontecendo. E eu trouxe os cartazes. Tem cartazes para todo mundo que quiser levar e colocar nos seus grupamentos religiosos ou não tem problema. Vão ficar aqui à disposição de vocês para divulgar a ideia. A renda vai ser toda revertida para a Clínica da Alma, que é independente, mas também patrocinada, apoiada pela Fraternidade Sem Fronteiras. O pastor Milton, hoje a sede principal é ali na Avenida Brilhante, na Rua Brilhante, e ele apoia e recolhe todos os dependentes químicos que estejam de livre e espontânea vontade. O único pré-requisito é querer ir para a Clínica da Alma, e lá recebem o tratamento para dependência química. E gratuitamente, sem nenhum custo, é lógico que quem puder ajudar, ajuda. E de vez em quando eles precisam de ajuda, que é o momento que a gente tem que colocar a mão na massa, e qualquer doação é bem-vinda. E a participação é mais importante ainda porque vê a realidade, o que está acontecendo, e é uma oportunidade de encher nossos corações de amor. Então eu convido todos que participem, que divulguem, que ajudem a espalhar essa mensagem, porque vai ser um evento muito bonito. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela exposição, que eu gostei muito. Eu acho que nós devemos aqui aos nossos anfitriões essa homenagem. Muito obrigado.